Olá, boa noite. Estamos então no Novembro Azul. Vamos falar um pouquinho então sobre câncer, né? Na vida dos homens, do autocuidado também que eles precisam ter com eles mesmos. A gente vai aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, aí eu vou chamar o nosso convidado. Então, enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falar aqui do cantinho dos coraçõezinhos, que quanto mais corações vocês apertar ali, né, mais a nossa live se torna relevante. Tem um avião, então, onde vocês podem compartilhar com pessoas, né, do convívio social de vocês, com pessoas que talvez estejam passando por uma mesma situação, né, por um câncer, enfim. Vamos aguardar um pouquinho então as pessoas entrarem para nos acompanhar. E aí a gente vai conversar com o Luan. O nosso tema de hoje então é antes e depois do câncer. E ele vai estar conversando com a gente um pouquinho então a respeito de como foi esse processo para ele, como é que foi, né, o processo da descoberta do câncer, qual o tipo de câncer que ele teve. E dividindo um pouco essa história com a gente, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho. Aí a gente já começa. As pessoas estão entrando. A gente aguarda um pouquinho. Muitas pessoas ainda estão chegando. Então vamos aguardar. Hoje, então, nosso tema é antes e depois do câncer, né? Com o Luan de Oliveira. Ele é licenciado em filosofia. Ele tem 30 anos, né? E vai contar um pouquinho da sua história para nós, então. De como ter, de como se cuidar, de como é que ele descobriu, né, o câncer e de nos fazer pensar desse autocuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? E não só as mulheres, né, mas os homens também. E mesmo que seja o Novembro Azul, onde é para chamar atenção, para fazer os homens pensarem mais, né, neles, mas que seja todo ano esse autocuidado, tá? Então eu vou chamar o Luan para a gente poder conversar. Deixa eu ver. Tudo bem. Ué. Vamos ver se vai dar. Não deu aqui. Que estranho. Luan, se você entrou aí, me chama então para mim te aceitar, porque eu tô te chamando e eu não tô conseguindo fazer com que tu entre na live. Vai. Vamos ver, aguardar o Luan entrar então. Tá aí, Luan. Oi, Luan. Oi, Cris, tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Opa, só um pouquinho que deu. Tudo Apenas bem. problemas técnicos. Isso aí. Então, Luan, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo certo, estamos aí. Que É uma bom, alegria estar né? com vocês. É uma alegria estar com Vamos vocês lá. nessa noite de quarta-feira, né? É uma alegria enorme Sim, estar com o pessoal de Voti. Cidade isso aí. boa. Aham. E a gente te agradece também por tu estar dividindo a tua história conosco, com quem vai Com nos certeza. acompanhar, né? Então, as pessoas ainda estão entrando, mas a gente já vai começar a conversar. Então, assim, num Sim, primeiro momento, né? Acho que também é importante dizer para as pessoas que tu convive com a síndrome de Asperger, né? A gente não vai estar entrando exato. nisso hoje, mas é Isso, algo que tu, né, aprendeu a conviver, né? Aprendeu a com lidar certeza. com essa, né, com esse diagnóstico. Então, hoje, na verdade, a gente vai estar falando sobre o câncer, né?
que tu teve, então tu vai contar um pouquinho pra gente como é que foi, como é que tu descobriu, como é que foi esse processo todo que tu vivenciou, e foi recente, né? É, é recentemente que tudo isso aconteceu e foi em pouco tempo, né? E já tá bem. Então, assim, eu acho que Exato. é importante, assim, tu comentar um pouquinho, assim, de como é que tu descobriu, né? Se tu quer falar um pouquinho de ti também, né? Então, fica bem à vontade. E Uhum. aí a gente vai conversando, vou te questionando, a gente é uma conversa, certo? Eu gosto de dizer que é um diálogo, né? Porque todo filósofo a gente tem o costume de dizer que é fábula, ou diálogo ou conto. É uma Então alegria, vamos né, lá. Cris? Vamos lá, Uhum. então. Obrigado. Cris, primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês, que para mim é uma alegria enorme falar um pouco de minha pessoa, eu gosto de dizer, né? Minha pessoa Sim. para muitas pessoas, né? E para quem não me Aham. conhece, né? Porque para quem não me conhece, em Voti ou cidades arredores, né? Sou o Luan de Oliveira, como a Cris apresentou. Tenho 30 anos, não aparenta ter 30 anos, mas eu posso dizer que eu tenho 30 anos, né? Sou formado, como a Cris colocou, sou formado em filosofia pela Unicinos. Me formei recentemente, faz 8 meses, né, que eu me formei. Tá, Parece que foi também é ontem, né? recente, né? Também me formei recentemente na filosofia, né? Me Aham. formei em filosofia em 2020/1, né? Aparentemente 19/2, né? Que 19/1 seria agora 2022/2. Sim. Mas eu me formei em filosofia, né? Como a Cris colocou no início, eu vou tentar rapidamente explicar. O antes do câncer, depois do câncer, né? O antes do câncer, vão Isso. dizer que o Luan ele foi um jovem que foi um jovem normal, como todos os jovens, porém com algumas Uhum. limitações, né? Porque o Luan ele tem a síndrome de Asperger, como a Cris colocou bem. Isso aí eu vou falar Aham. bem rapidamente, que seria um grau leve do autismo que eu Uhum. tenho. Eu desenvolvi desde a infância e até Aham. os dias de hoje. É por isso que na filosofia eu sou considerado o primeiro autista na América Latina formado em filosofia. Olha, que legal, um belo exemplo, né, Luan? Sim, com certeza, né? Isso eu vou Aham. falar isso numa outra oportunidade, porque hoje nós vamos falar depois. Isso. Isso porque se nós Perfeito. for falar do autismo, nós vamos falar. Isso daí vai virar uma live de autismo. Eu não quero falar Isso desse aí. tema hoje. Muito bem. Assim, Perfeito. né? O Luan foi descoberto. Agora nós vamos falar diretamente o que que foi o câncer, né? O Isso. Luan De ele foi repente uma. Tá, de repente tu só fala então qual foi o tipo de câncer, só para as pessoas saberem, assim, né? Como é que foi a descoberta e qual é o tipo. exato. O câncer que eu descobri foi um câncer no testículo grau 1. O que que é isso? Certo. Eu fui descobrir esse câncer no dia 7 de agosto deste ano. Há pelo menos agora, podemos contar, hoje foram 128 dias, 133 dias atrás. Há mais ou menos, né? Aham. Foi um processo que no início, quando a gente viu o nódulo, eu não vi, na verdade foi minha mãe que viu, porque quando eu fui me secar no banho, eu não tinha visto nada. Tá. E Tá. aí, quando ela viu o nódulo, foi meio que um susto, assim, uma bola grande, assim, mais ou menos de 10,8 centímetros. Nossa. E aí, o Mas tu não processo foi um sentia susto. dor, nada? Não sentia dor, não tinha dores, não tinha nada. Aham. E aí, fui no médico no dia seguinte. Nós conseguimos marcar o médico na quarta-feira. E aí, Certo. eu fui encaminhado para a médica. Primeiro, fui numa médica aqui na minha cidade. E aí, a médica da minha cidade viu que, primeira coisa, ela me viu e deu um susto. Diz, o senhor tá com. O senhor tem um nódulo, o senhor tem câncer. Só que daí eu fiquei assim: como assim câncer, doutora? Como Ela foi funcionou muito isso? direta na fala dela. Sim, para nós, para pessoa com deficiência, principalmente, é baita de um susto que nem a pessoa sabe que tu tem, né? Porque a Uhum. pessoa normal já recebe já um baita de um susto. Ainda mais uma pessoa com deficiência, é mais ainda. Aham. Porque a pessoa com deficiência, ela não tem um. Na cognição, a gente diz que, na filosofia da mente, na psicologia da mente, a gente diz que a pessoa com deficiência não tem a capacidade intelectual e mental de assimilar e receber um resultado desse tipo.
E Sim. aí, Não, e é como tu aí, disseste, né? Para uma pessoa que já não tem uma síndrome, já é difícil ouvir a notícia, né? E imagina para ti, assim, como é que foi, assim, né? Tu tava com quem? Quem é que te acompanhou nesse momento? o dia eu estava com meu pai no dia, né? Estava com meu Tá. pai, né? E aí eu recebi a notícia, né? O primeiro impacto da notícia foi tipo assim, eu saí do consultório totalmente pasmo, assim, eu fiquei estarrecido, fiquei travado. Fiquei dizendo assim como Aham. a história do sentimento de culpa, né? Que é a primeira Tá. pergunta. O que foi que eu fiz, né? A gente vem naquela ideia da pedagogia que diz, o que foi que eu fiz? Só que Tá. daí a gente vai evoluindo, mas no início eu não queria aceitar, não queria Mas essa foi entender. claro, foi o primeiro pensamento que veio, né? É muito automático, né? A gente não controla também o Exato. que a gente está pensando. Então, no momento que tu recebe a notícia, muitos pensamentos devem ter passado aí na tua cabeça, né? Passou diretamente. Passou a primeira coisa, a família, eu pensei já na primeira coisa, minha mãe, meu irmão caçula e do lado do meu pai, né? Meu Aham. pai a gente ficou meio impactado. Mas depois foi Sim, impactado mais diretamente, foi comunicar quem? A minha namorada para falar. E daí tá. eu ficar numa apreensão, dizer assim, será que eu falo agora? Só que ela estava numa reunião no trabalho no dia. E aí, o pessoal entender, quando eu chego na empresa onde eu trabalho com ela, a primeira coisa eu chamei ela, também numa reunião, fui falar com ela. Mas foi Aham. meio que. Em Sapucaia foi meio que um susto. Só que daí eu fui falar com ela, expliquei o que aconteceu. Só que, para explicar de verdade, eu pensei. Daí em família a gente pensou: vamos fazer uma contraprova. Para ver se realmente é mesmo. Só que nós não Claro. tinha noção moral, não tinha noção de cabeça, alguma coisa assim. E aí eu fiz os meus exames todos, marquei todos os meus exames. Fiz no dia seguinte. O exame de sangue já, no primeiro exame de sangue já não conseguia pegar a veia, de tão nervoso que eu tava. Ah, Eu imagina, tinha, já deu uma claro. tensão, extremamente uma grande tensão, porque eu achei, se eu não pego na veia, eu teria que tirar de algum outro lugar. E aí Aham. as enfermeiras, graças a Deus, no lugar onde eu fiz, me entenderam. Elas já me conheciam da infância, né? Muitas já, uma delas era colega da igreja, já tinha amizade. Ficou assim, Luan, o Tá. que que houve? Tal, tal, Pessoas tal. Eu dizia, conhecidas, então, aí próximas, te sim, ajudando nesse momento sim. também. Já no início, já no primeiro parte, né? Só que veio o choro, né? Aham. Daí eu ficava chorando, dizia assim, eu sou culpada. Tá, 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 tá. Aí eu fui fazendo com calma, né? E aí eu Tá. fiz meu exame de sangue, fiz todo o meu processo de sangue. E aí eu fiz meus exames de imagem. Só que na noite para dormir foi uma noite dificilmente, foi uma noite terrível. Foi uma noite terrível, a última, assim. Eu Imagina, me né? virava Um aqui na, dia. por exemplo, aqui é a minha cama, prova que eu tô fazendo minha live aqui na cama mesmo. Eu fiz Sim. hoje na minha cadeira, no dia da reunião a gente fez na cadeira, né? Mas eu troquei Não, para e a porque é gente um faz lugar onde mais a gente se confortável. sente bem, né? Não tem problema, né? Exatamente, né? E aí eu vou dormir na noite. Na noite eu me virava e dizia assim, meu Deus. Já a primeira coisa que eu fiz na noite foi pesquisar o quê? O que que é o tratamento. E eu pensava, Hum, antes da cirurgia, nem pensava na cirurgia. Eu já fui ver no dia sim, seguinte da mas noite. na verdade tu já sabia que tinha que passar por uma cirurgia nesse momento ou tu procurou um outro médico, como tu Tinha, mesmo falou? sabia, eu Já imaginava que eu sabia. teria que fazer. Sim, só que a Uhum. médica ia me operar. Só que ela teria um perigo um pouco curioso. Ela estava grávida nesse tempo. E ela teria que ganhar um Ah, filho ou uma filha, né? E aí nós pensamos, sim. meu Deus, será que ela vai ter que dar tempo de nascer meu filho? Será que vai ter tempo de me Aham. cuidar? Será que vai ter tempo de me tratar? Será que vai ter tempo de fazer alguma coisa? E Sim. aí a gente foi atrás de uma ideia, meu pai cogitou, vamos tentar fazer todos os exames e vamos levar para Porto Alegre. Porque em Porto Uhum. Alegre, coincidentemente, tem o quê? O médico do meu pai em Porto Alegre. E aí a gente conseguiu Tá. encaminhar o encaixe, curiosamente a gente ligou pro médico e conseguimos encaixar na Ai, que coisa segunda-feira. boa. Olha só. E tu soube na semana antes, que dia foi da semana? Eu Que daí na soube do segunda tu foi tanto, para Porto. eu fiquei sabendo que eu tinha esse problema, foi na semana do Dia dos Pais. Imagina um presente pro meu pai, Ai, sim. semana do Dia dos Pais, tu recebe um baque desse. Tipo, dia 7 dia 10 já era Dia dos Pais, no domingo. Ah. E Aí na aí, segunda, então, tu foi para Porto dia Alegre 11 já. Dia dos Pais, fui pro médico. Já Dia dos Pais, depois eu já fui pro médico. Mas as empresas Tá. onde eu trabalho, pelo menos eu já tinha
empresa já estava tudo autorizado, já tinha encaminhado meu afastamento, liguei para meus Claro. patrões, falei com os meus chefes todos, avisei que eu não ia voltar. Tá. E aí chegou a segunda-feira. Chegou segunda-feira de manhã, foi um momento complexo, porque tu não Uhum. sabe o que tu ia passar. Chegou no médico de tarde, 3 horas da tarde, na tarde eu não conseguia nem comer direito no almoço. E eu numa apreensão, de assim, meu Deus, eu vou ter que operar mesmo? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Será que eu não tenho? Será que é mentira? Aham. Será que eu tô com... Sim. Não, Não não. Daí caía. cheguei lá. Sim. Daí no médico no dia foi minha mãe e foi meu pai comigo. E Tá. aí eu vou no médico em Porto Alegre, dia 10. Chegamos no médico, a primeira coisa o médico pediu. Ah, eu tô com todos os exames. O médico já logo elogiou. Que bom que tu trouxe todos eles, porque vamos Já se olhar. antecipou. Só que Aham. já que a apreensão pega quando ele vai abrindo escrevendo. Jesus é Tató. Meu Deus, o que ele está escrevendo? O que ele está falando ali? Eu não imagino, eu falo Aham. muito cabisbaixo, muito triste, muito preocupado. E aí, ele chegou no final e disse: Ah, eu tenho duas notícias para ti. Luan, duas notícias boas, uma boa e uma ruim. Ah. E eu, o que será que ele vai dizer? A boa, que nós vamos operar dia 20 de agosto. E eu disse: Muito Que bom. próximo, então. Pouco tempo. Sim, 10 dias depois, mais ou menos. E a Uhum. ruim, doutor? E a ruim, doutor, qual é? A ruim é que nós vamos tirar o teu testículo esquerdo, porque tu tem câncer no testículo. E é ali que ele Tá. confirmou mesmo. Só que Uhum. ali eu levei numa tranquilidade muito tranquila. Porque eu não imaginava que eu teria que fazer quimioterapia. Eu achava que Aham. somente operar e deu. Acabou. Mas não. Tá. E Teve aí, todo um processo também da químio, então. Tu teve que fazer químio. não, só E que como é que antes eu tinha que operar antes, só que eu tinha que operar antes ainda. Isso, isso. Como é que foi a cirurgia? Como é que foi, né, para te operar, assim? Que dia Foi um foi processo. que aconteceu? Como é que foi todo o processo antes de preparação? Os 10 dias de preparação foi os 10 dias mais meio assim, um pé preocupado, um pouco não dormia, um pouco tu lia coisa do Uhum, assunto, só que dava uma redebunhada, dava um monte de coisa pensando, será mesmo que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Mas foi sim. tranquilo, porque eu fui dormindo e ainda aproveitei também, fui na minha namorada, na Fernanda, em Voti, fui conversar um Uhum, pouco, fui vendo, a gente foi se preparando. Deu tempo de 2 semanas, né? Pelo menos deu tempo de 2 semanas. sim, sim. Porque daí a gente Mas foi. tinha urgência na cirurgia ou não? Tinha urgência. Tinha? Por quê? Tinha. Só desculpa que eu vou pegar água, porque a vida é assim, tem que tomar água. Ainda hidratação, pra minha voz, né? Aham. Vai lá, sem problemas. E aí, o que aconteceu? O processo funcionou da seguinte forma, né? Chegou no dia 20 de agosto, feriado na minha cidade, e eu quando eu disse, tua cirurgia é dia 20 de agosto. E eu pensei, dia 20 é feriado em Sapucaia, na minha cidade de origem. E Mas a aí que achei cirurgia foi em Porto divertido. Alegre? Foi em A Porto Alegre, cirurgia no foi. mesmo hospital. No hospital. Tá. 6 horas da Aham. manhã. Só que na noite anterior foi muito engraçada. Porque eu fiz uma live na noite anterior. Olha, conseguiu ainda. Que bom. E aí foi divertido, porque os colegas. Sinal que tu tava Sim, mais tranquilo também para sim, cirurgia. sim. E aí que foi divertido, porque eu amenizei e me acalmei. Mas o problema para Aham. dormir que foi cruel. Porque eu não conseguia dormir, eu fui dormir quase. Acho que era 1h30 da manhã, não conseguia dormir. E aí eu Uhum. fechei o Mas olho. isso, Daí já ah, 4 da manhã despertou. Eu dormi naquela noite 2 horas e meia. olha só, pouco E foi tempo. divertido, porque eu não parecia que eu tava de feito fazendo cirurgia, porque eu tava tão feliz, bem brincalhão eu tava. Ah, E é aí mesmo? chegamos lá, fiz trâmites de preparação, tudo. E eu bem alegre. Só que o momento mais descontraído meu foi quando eu entrei na sala de cirurgia. Ah, Porque na sala de cirurgia o meu médico me fazia muita brincadeira, os anestesistas brincavam. Um dizia assim, aham. nós vamos tirar uma bolinha tua. E eu dizia assim, para! Ou algumas horas eu tinha que me Tá. preparar para Na anestesia. brincadeira estavam tentando te tranquilizar. Só que eu fazia eles brincar e eu fazia, eles me devolviam na brincadeira. Sim. Aconteceu tanta cena, até eu contei para a Cris no off, né, no dia de ensaio para a gente conversar.
a posição, porque eles brincavam, tu vai ficar uma menina. Não, não é assim, vira de outro lado, que isso aqui é uma posição de menino. E a gente descontraía. Daí a cirurgia foi, Aham. daí assim, a cirurgia foi às 6:30 da manhã, foi um horário meio estranho, 6 horas da manhã. Eu me acordei Bem só, acho que era cedinho. quase, sim, só que o problema era a questão da alimentação, porque eu me acordei da cirurgia, a cirurgia durou, pelo que minha mãe fala, meus pais durou 1 hora e meia. Eu me Ah, acordei, só depois das 11 horas da manhã, eu me acordei com uma coisa engraçada. Aparelho de hum. pressão no braço. Porque quando eu tava dormindo, vou fazer até a cena. Eu não gosto de fazer ator, mas eu gosto de brincar. Quando eu tava dormindo, eu acordei com um barulho de predador de pressão. Eu, ué, que coisa é esse barulho no meu braço? Quando eu olhei meu braço, tinha um aparelho de pressão do meu braço direito e um pressionizador Aham. no esquerdo. Só que o aparelho E de por... pressão, eu falei pros enfermeiros, vocês querem me matar aqui, né? Daí o Aham. enfermeiro falou, E- não, seu Luan, fica tranquilo que o senhor vai ficar bem. O problema é Mas que eu só isso fui é dormir 4 algo horas da tarde. que eles sempre fazem, assim, depois de uma cirurgia de câncer, ou é porque tu não estava bem? Eu tava bem tranquilo, minha pressão tava 12/8. Ah, tá. Tá. Então Só daqui a que o pouco é. nervosismo pegou, porque eu me acordei pressionado com um aparelho do meu lado, né? Que era o medidor de Sim, pressão. Não sabia nada, etc, etc. Ah, Cris, só para te falar, minha amiga que está falando. O tema que eu estou sim, falando, Cris, é o antes e depois do meu câncer, tá? Só para te deixar claro. Que a Cris, ela é presidente da sim. Associação das Pessoas com Autismo e Pessoas com Deficiência em Aham. Porto Alegre. A tua xará, Ah, tá? Então, aham, para olha aí que explicar para ela, legal. porque ela perguntou, eu tô falando, tá? Eu fui Sim, convidado a sim. falar, Não, tá, Cris? ela Só para te entrou deixar. agora. Não, ela entrou agora há pouco, daí a gente tem que, né, ir atualizando quem tá entrando também. É bom que eu sou assim, eu sou um cara por isso que eu sou da comunicação, tenho que estar toda hora me explicando para as pessoas, né? Sim, isso Mas, aí. mas daí eu fiz a cirurgia, tudo. A primeira Tá. coisa que eu pensei era depois o que eu tinha que comer, né? Porque eu fiquei de jejum praticamente quase mais de 20 horas, né? Acho que eu não comi. Aham. Só almocei, fiz um lanche reforçado, era umas 5 da tarde, só fui comer quase 4 horas da tarde do outro dia Nossa. É, até da por causa da cirurgia. cirurgia, tem que se recuperar bem para poder, né, voltar a ingerir alguma coisa, né? Então, assim, Sim, esse é um cuidado que eles têm, né? Porque é sim. muito tempo Só que sem o se alimentar divertido também, né? Sim, só que o divertido foi que a primeira coisa eu vi as pessoas no quarto de recuperação comendo comida, vendo coisa E tu depois da não cirurgia, podia. e eu tinha que tomar café preto, meu almoço com café preto. Eu olhava, eu dizia, Aham. me dá uma colherinha de açúcar, pelo amor de Deus. Eles diziam, Luan, tu tem que tomar orgânico. Ai, meu Deus, açúcar orgânico, não. Daí Ai, depois do ai. processo da quimioterapia eu vou contar porque eu tinha que tomar orgânico no primeiro e segundo dia. Só que eu não Sim. sabia, daí eu fui me acostumar. E aí eu Mas, fiz a Lua, cirurgia. Oi. isso. Tu fez a cirurgia, quanto tempo tu teve que ficar ali ainda no hospital, ficar, né, internado? Um dia eu fiz a cirurgia, no outro dia eu já ganhei alta, né? Tá. Então Já, ficou mais ou menos um só que a dia ali. questão da alta, só que a questão da alta foi muito engraçada, né? Porque testículo é uma coisa que os homens podem achar engraçado, para as mulheres não estranho. Porque no Aham. dia que eu tinha que fazer pipi para ir embora. Sim. Porque aconteceu assim, um fato engraçado. Porque quando eu fui fazer pipi, parecia uma criança chorando de felicidade. Parecia que eu estava com 5 anos de idade. Posso ir Porque embora se eu não agora. fiz, porque se eu não fizesse pipi, eu teria que passar o final de semana todo no hospital, né? Porque eu estava na Sim. sexta-feira. E o médico Aham. auxiliar tive que dar alta, né? Tudo. Se não fizesse pipi, eu teria que ficar sábado e domingo. Daí eu ficava angustiado. Porque eu chorava, porque eu tinha que ser sondado, eu tive que. Sondei 4 vezes, Sim. né? Me sondei uma depois da Ah, cirurgia, e sondei uma depois no quarto, depois uma noite e uma na madrugada. O pior é ser sondado 2 horas da manhã e tu dormir com a pulso aliar, que é o metalzinho da agulha por dentro, e eu não poder virar aham. o braço. E quando eu Ah, virava, eu me dava uma ferroada lembrar. porque eu me levava do aparelho de pressão e eu só faltava gritar, né? Mas eu gritei de madrugada por causa da Sim. pressão da agulha. Mas daí eu consegui fazer urinada, eu fui para casa. A recuperação foi tranquila. No Tá. início foi meio difícil, porque eu não podia descer escada, porque eu tinha medo de. Não podia descer por ordem médica, né? Eu tive que ficar Até pelo menos por não, para não forçar daqui a pouco, né? por estourar os Não podia pontos, né? forçar. Porque eu botei 32 pontos, né? Pelo menos.
internos e Nossa, externos. bastante. Eu Aham. costurei, fiz tudo. Daí o medo era caminhar. E eu não podia caminhar muito rápido e também não podia caminhar muito rápido. Devagar e muito rápido. Sim. Mas foi muito tranquilo porque eu só ficava no quarto, né? Eu ia pro quarto, ia pra sacada e voltava. Daí foi mais Aí foi, tranquilo. foi todo um cuidado do pai e mãe aí, do irmão e da namorada. Não, a Fernanda não podia vir no primeiro dia por questão da pandemia, né? Na Ah, realidade, eu sim, sim. só pude sair de casa quando eu fiz uma semana da cirurgia. Eu pude sair. Uhum. Só que eu Até tive que para ser tu te levado, né? recuperar bem, né? Com Exatamente. quanto tempo Muito tu bem. tirou os pontos? Os pontos foram caindo sozinho, por causa da Tá, internos, onde capaz de sim, urinar, alguma coisa mais. Mas foi tranquilo, os ok, pontos foram caindo sozinhos. Foram caindo sozinhos. tá. Uhum. E aí depois, aí a gente faz, depois da cirurgia, tem uma questão. Teve a biópsia, né? Tive que tirar o nódulo para Aham, biópsia, né? E sim. aí eu recebi o nódulo, daí tiramos tudo. E aí dia 30 de agosto saiu o resultado. No dia 30 de agosto foi o resultado. E Tá, mas e aí que antes deu disso, a. antes disso, tu teve que fazer a químio? Tu já entrou com químio Não, ou não? foi depois. Foi depois. Tá, Foi depois quando recebi o resultado do médico. Daí eu tá, ok. encaminhei pro médico, o médico peguei o resultado no dia 30 e entregando pro médico. E aí o médico olhou e disse: a gente foi olhar, daí eu, a mãe e o pai fomos pro hospital. E eu, dia 29 pro dia 30, numa agonia, a semana inteira, quando sai esse exame, quando é que sai isso? E ali eu comecei fazendo nos últimos 10 dias de preparação para se realmente era para fazer, era benigno ou maligno. Eu fui me Aham, preparando para estudar o que que era cirurgia, né? Se eu teria que fazer quimio ou rádio. tá. Aí daí as pessoas perguntam, mas por que que tu fez isso, né? Eu usei o tempo para estudar o assunto, né? Porque eu fui pesquisar que Uhum, remédio eu tinha que tomar. Isso não é comum o tá. paciente fazer isso. Porque o paciente Não, pensa, já tem que sofrer e deu. Mas não. sim. Mas eu A fui pessoa atrás. espera, bom, eu tenho que fazer e vamos lá, né? Nem sempre tá ali Exatamente. pensando ou pesquisando, né? Então tu usou o É, teu tempo para daqui a pouco se inteirar um pouco mais desse assunto. sim, até aconteceu um caso engraçado. Quando eu fui fazer a recuperação da químio, da cirurgia, eu fiz uma outra live Aham. durante a semana de recuperação, né? E aí as pessoas Olha. perguntavam, mas meu Deus, Luan, como é que tu fez live com quimioterapia? Eu digo, não, fazendo live com cirurgia. Eu digo, simples, eu Aham. ficava no meu quarto, montei meu escritório aqui, meu computador ali, e eu botava o celular na Sim. frente e falava. À Então, gente, disposição tá? para isso, né? E a voz já estava meio apilhada, meio cansada. Mas voltando. E Sim. aí daí eu fui lá dia 30 numa agonia só. Por quê? Porque eu achava que, meu Deus, eu acho que eu vou ter que fazer químio. E eu pensava, quantos ciclos eu vou ter que fazer essa coisa? Será que é dois? Será que é quatro? Será que é seis? Será que é um? Eu não sabia. Mas eu já ia pesquisar. Aham. E aí acontece. Dia 30 vou pro médico de novo, né? Eu pego o resultado da biópsia, não preciso nem marcar. Cheguei lá, peraí. Quando ele abre aquele papel, diz. Só que antes ele já tinha falado com o filho dele, que é oncologista, esse tema. Ah, E eu não sim. sabia. E eu não sabia disso. Mas ele foi muito, como é que eu posso dizer? Muito verdadeiro. Daí ele disse: Ah, Luan, ele olhou para mim, pegou o papel e disse: Sou Luan, tem uma notícia para o senhor que o senhor vai ficar feliz, mas é uma notícia de feliz, mas ao mesmo tempo o senhor vai ter que fazer. Seu câncer é grau 1,1, o senhor vai fazer apenas dois, pelo que o meu filho falou, é 2 ciclos de quimioterapia. E aí, Ok. o senhor vai ter 1,1, o seu grau é 1,1. Só que daí a gente sai do consultório, eu e meu pai, eu fiquei muito tranquilo. Eu fiquei muito tranquilo. Daí eu Uhum. tô, nesse caso, daí fui fazer com tranquilidade. E Tá. aí a gente recebe como uma notícia meio que eu, a mãe e o pai, né? Primeiro a gente sai do consultório, eu e meu pai já, o meu pai indo lá, em choro, Sim, né? E imagina, eu não né? A chorava. preocupação, Daí né? sim, daí meu pai olhou para a mãe e disse assim: tem uma notícia. O Luan tem grau leve e vai fazer apenas somente, vai fazer quimioterapia. Daí minha mãe começou a chorar, o pai. Eu fiquei sem jeito, né? Eu vi os dois chorando, daí eu chorei um pouco junto, né?
Só que eu fiquei Aham. muito tranquilo. Na época eu fiquei muito tranquilo. Só que daí Deu um foi pouco, encaminhado pro deu fim. um pouco de Oi? alívio, mas ao mesmo tempo, né, por ter que fazer só um processo, né, uma fase, né? Então eu acho que não sei, mas daqui a pouco dá um alívio também, né? Quando tu percebe que, ok, eu preciso fazer só um, e daí depois e vão ter que. Eu não sei como é que foi pra ti, assim, a avaliação. Depois que tu fez esse primeiro processo, teve outra avaliação se precisasse ia fazer o outro ou não? Mas na realidade eu fiz 2 ciclos, né? Dois Dois ciclos, então tu ciclos. chegou a fazer os dois. Cheguei Ah, a fazer tá. dois Eu tinha ciclos de vinte entendido e que um tu tinha feito dias. um. Tá, São dois ciclos de 21 dias. ok. E aí E foi um. Ah, como é que foi esses dois ciclos, assim? O que que mudou? Como é que ficou a tua rotina, né, com a quimioterapia? Se tu chegou a perder cabelo, né? Como é que foi isso? isso eu não cheguei a perder, né? No início a gente começou no primeiro ciclo, foi no dia 6 de setembro. Foi o primeiro Tá. ciclo. E aí Explica como é que foi. funciona esse ciclo, assim, para as pessoas daqui a pouco que não conhecem, não sabem, né, para entender. Como é que funciona esse ciclo? Ele é um ciclo de. Existe vários processos, né? Existe ciclo de medicação, existe ciclo de Ah, medicação na veia e existe também a medicação comprimidos, né? A gente pode deixar claro. Sendo o seguinte: certo. o ciclo medicação seria um processo que tu teria que tomar medicação todo o ano inteiro, por volta de um ano, ou Uhum. teria que fazer um ciclo de 4 ciclos de semanais, seria tipo hoje um amanhã, um intercalado e outro no outro dia. E existe os 2 ciclos de 21 dias. 2 ciclos de Tá. 21 dias foi meu caso. Do meu Ok. 21 dias ele funciona não contar sábado e domingo, ele conta semanalmente, segunda a sexta, por 21 Tá. dias. Tipo, 4 é 5, 5, 5 e 4, que dá os 21. Somando Ok. tudo dá 21. Que daria Tá. 21. 3, né? Melhor dizendo, desculpa, dá 21. E aí tu faz uma preparação que tu vai fazer com, no meu caso, eu tive que fazer os 2 ciclos cavalar. No meu caso, teria que fazer, na época era para fazer 4 ciclos. Só que Uhum. devido à minha Ah, questão da minha saúde ser muito bem, saúde, questão de expressão bem boa, saúde ai, bem que bom, razoável, olha eu só. tive que Sim, fazer 2 ciclos de 21. tá. E daí eu não precisei perder cabelo, só raspei depois, porque Olha, por que causa de bom, Covid. né? Tu vê que foi um Sim. efeito que daqui a pouco pra ti não, né, não aconteceu, não ocorreu, né? Não ocorreu, mas ocorreu somente depois do primeiro, né? Como a gente falou do Aham. primeiro, né, Cris? O primeiro ciclo foi no dia 6 de setembro, como eu falei anteriormente. Foi um Tá. ciclo quanto de no início foi meio complexo, né? Porque no dia 6 de setembro, quando eu comecei, foi quando eu cheguei na clínica. Eu olhei para o aparelho, a primeira coisa, eu chego na clínica, vou fazer meus exames de medição de pressão, medição de peso, tudo para ver se realmente é o que é necessário para fazer. O que dá maior medo é quando tu chega e tu olha para a máquina de químio, no meu caso. O meu Sim. caso foi olhar para aquele aparelho com meus dados todo ali e pensei, será mesmo que eu tenho que fazer isso? Será mesmo que eu vou ter que olhar essa máquina? A E foi gente num se dia meio frio, assusta. né? E ainda foi, curiosamente, foi um dia muito frio, né? No dia eu Aham. tava com muito frio, porque eu tive que usar 2 cobertores para me esquentar. De tão Olha. nervoso que eu meio que tava. Porque Sim. quando eu cheguei na máquina, eu perguntei até para a enfermeira, eu brinquei, será mesmo que é o meu nome essa máquina? Será que eu vou ter que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Mas Aham. aí é um baita de um. Primeira coisa, tu vê os teus dados, tu toma um susto. Mas daí a preparação, daí eu sentei, me preparei, até a história do café orgânico de novo, né? Porque daí a gente brinca, aí eu falei assim, eu quero, elas perguntaram, você quer um cafezinho? Quer. Aham. Com açúcar ou sem açúcar? Daí eu brinquei, quero com açúcar normal. Ela deve, não, senhor Luan, só temos orgânico. Daí eu falei para elas, ai, não, vou ter que lembrar a cirurgia de novo. As enfermeiras Aham. brincavam muito comigo, né? Elas diziam assim, é Olha que normal legal para quem isso. faz químio. Quem faz normal é para químio, isso aqui. O senhor tem que. O senhor vai ter uma alimentação de café orgânico, o senhor pode ficar muito tranquilinho, que o orgânico é Olha bom. só. Daí eu falava assim, não, então me dá o orgânico que eu tomo. Vou tomar. Mas voltando. É Mas melhor do que não voltando. poder tomar, né?
ficar sem. É melhor. Não, eu tinha escolha de água e orgânico, né? Sim. Mas, voltando. Mas daí eu sentei lá, eu me preparei e tudo. E aí, quando eu vou fazendo o processo, tem os remédios de imunidade. Primeira coisa, os remédios de imunidade para mim foi muito engraçado. Porque os anti-enjoo eu achava que já era químio. Eu disse assim, já tem que tomar o meu remédio da químio, já posso ir embora. Daí também, não, seu Luan, o senhor não começou ainda, Ai, ai. calma. Não era o Daí eu começo olhava, ainda. não, mas quando eu olhei o remédio do meu lado, com o braço assim, meu braço ele ficava do esquerdo, e eu deitado na Aham. maca, olhando para aqui, na cama de poltrona, dizendo, meu Deus, agora veio o remédio da quimio, eu disse, meu Deus, e agora vai começar. Ali que dá o medo. Por quê? Tu não sabe o que vai ser no teu organismo, tu não sabe o Claro, que tu vai claro. levar. Isso é Como importante é para que o vai pessoal ser a entender. reação, né? Como é que vai ser a reação, né? Sim. Daí eu tomei esse Aham. remédio eu fiz cisplatina, tomei cisplatina, fiz meu tratamento com cisplatina. Era só cisplatina, tranquilo. E aí foi muito tranquilo. Só que a questão da quimio foi engraçada, porque depois, antes de deitar, meu pai estava no quarto, veio junto, né? Ele tirou uma Uhum. foto. E aí eu cheguei em casa, eu estava tão meio debilitado um pouco, e eu brinquei. Pai, eu vou postar essa foto no Facebook. E aí eu brinquei, né? E aí eu brinquei na hora, eu disse, tá, vamos postar no Face, vamos ver o que que vai dar. E aí, quando eu postei a foto, doutora Cris do céu, e pessoal, vocês vão achar engraçado. O meu Face não parava de bombar. Deu quase mil Olha. duzentas e trinta e quatro curtidas. Ai, as pessoas preocupadas, né? O que que aconteceu, né? Ainda mais se eles não sabiam, né? O que que Não estava sabiam, para mim, acontecendo, viam te ver deitado numa. assim pelo Sim. Face. Aham. O engraçado, Cris, foi que eu estava deitado numa maca. Eu deitei na maca, todo mundo fez cirurgia, tá bom, não é nada. Mas todo mundo caiu a ficha quando diz assim: estou fazendo quimioterapia. E daí? Aham. E aí eu fiz, mas aqui foi engraçado, porque o meu telefone estava aqui do lado, eu carregando no dia. Eu pensei, vou descansar. Que nada, as pessoas não pararam de me ligar. As pessoas não É, pararam de me aí, ligar. aí, aí vem um carinho, assim, e preocupação das pessoas, né, que te conhecem, ou que convivem contigo, né, porque, assim, no momento que eu não sei o que está acontecendo e eu vejo essa foto, isso me dispara, né, uma interpretação de, peraí, o que está acontecendo, né, opa, não estamos te vendo. Água, Ah, água, então só a para gente já hidratação. sabe, quando o Luan sumir é porque ele foi tomar água. É hidratação, né? Porque tem que aguentar, né? Porque É para falar verdade. uma hora. É que assim, como eu faço live, um programa de rádio, eu falo 2 horas. Isso aqui é a garrafa Sim, de uma não hora. Isso aqui é precisa uma de mesmo. duas. É, eu também tô aqui, a gente, né, Voltando, seca a boca, tem que estar, né, se hidratando. sim, falar 1 hora sem água é como um camelo procurar um poço de um deserto. Não acho lugar nenhum. Ai, Mas ai. voltando à questão daí no primeiro ciclo, daí eles ligavam, não paravam de me ligar. Eu dizia, meu Deus, que horas eu vou dormir, né? Para descansar. Aham. Eu parei só para me almoçar e parei só para jantar, porque as E pessoas tu, não paravam. e tu mesmo queria responder, então, não queria que alguém respondesse por ti. Porque Eu respondi poderia, né, assim. no sentido, eu estou me recuperando, tô aqui na quimio, então, assim, alguém pode responder por mim, por favor, né, mas como tu Sim, comentou, tu disse, não, eu quis eu mesma, mesmo responder. exatamente. Daí eu usei meu tempo para mim fazer isso. Daí eu pensei, vai Aham. levar um dia pelo menos para fazer isso. Não, foi 2 dias, foi 2 dias e meio, porque as pessoas não paravam de perguntar, tá bem? Precisa de alguma coisa? Eu digo, não, eu tô em casa, tô recuperando. Mas a Tô bem questão mais cuidado. difícil, sim, tô cuidado pelo mãe e o pai, foi bem tranquilo. Daí eu fui Aham. servir como rei, né? Porque o médico não cortou nenhuma restrição alimentar, né? Olha, isso também não Porque mudou, então. isso pra mim, porque eu perdi bastante peso no processo. Só que assim, o problema é tu comer Sim, porcaria, né? Tu comer batata frita, comer panquecas, etc. Tu comer tudo. E aí, a melhor de tudo, o ruim do primeiro processo foi na primeira semana poder ver a namorada, né? Tu ficar meio assim, aham, só pra ir por vídeo ou ligar. E foi sim. difícil. Mas as pessoas entenderam, minha namorada entendeu muito bem todo o processo. Uhum. É, como tu Mas falou, né? daí, Até antes, quando eu comentei, tu vê que às vezes a gente parece que esquece que tá numa pandemia, né? Porque eu te falei, tá, e aí a namorada ajudou dessa? Não, a namorada teve que esperar um pouco, né? Então é isso, assim, exato, essa pandemia também atrapalhou um pouco, atrapalha, na verdade, né?
Porque aí a gente Trabalho no tem que estar processo. um pouco mais distante, ficar um pouco mais distante, até pela cirurgia que tu fez, né? Sim. E aí, voltando, daí primeira semana foi, não podia sair de casa, essas coisas assim. Mas na segunda semana eu já podia sair, né? Fui dar uma caminhada com minha mãe, né? Minha mãe e meu pai foram dar uma caminhada um pouco. Dificuldade de Olha caminhar no isso. início é um processo importante explicar pro pessoal, né? Porque quando tu faz um câncer no testículo, a primeira coisa que tu pensa, tu não tem estabilidade. Tu não tem forças Aham. para andar. Aconteceu isso comigo, eu tive Olha, que ser andado apoiado, não tinha bengala, tive que ficar no ombro da mãe. E as pessoas que me tá. conhecem na cidade me viam e ficavam assim, ai, o que que houve? O Lua tá doente. O que que houve? O Lua tá com alguma coisa. O Lua perdeu a Sim, esses, comorbidade da os que ainda perna. não sabiam o que tinha acontecido, então. Aham, Exatamente. Muitas pessoas que não têm meu Face, né? Ficavam sim. pasmas me vendo apoiado na minha mãe, né? E aí eu explicava, daí eu dizia, eu fiz uma cirurgia, tô fazendo um tratamento de câncer. Então assim, nossa, como assim, Lua? Sim, teve um Uhum. dia quando eu andei no centro da cidade, andei com a minha mãe, eu acho que eu fui sair de casa, era 2h30 da tarde, saí de casa, cheguei às 6 horas da tarde. Porque as pessoas ficaram Nossa, pasmas, né? Porque as pessoas cada têm um um tu carinho tinha por que ir mim. explicando e conversando. Exatamente, bem isso. Aham, Mas daí eu fiz o meu. Daí no primeiro ciclo foi tranquilo, até, para resumir, daí eu pude na outra semana ver minha namorada, na primeira semana, na segunda semana eu consegui ver. Só que o problema que dá o que é as recaídas. ah, Na terceira semana, na última, penúltima, para entrar já para o último ciclo, acontece a situação mais delicada. Tu tem os enjoos, que não é normal. E daí não tá no início, só que deu no final. Eu fiz um olha vídeo só. com um amigo meu caso aconteceu num sábado de tarde. Tipo, eu fui almoçar com a Fernanda e com a mãe dela e o pai dela. Passei bem o Aham, dia. Só que eu fui descansar de tarde. Quando eu tá. voltei do descanso, eu já me acordei mal. Voltei Olha meio só. assim, com falta de forças. Minha voz até mudou, eu praticamente fiquei muito debilitado. Tive que comprar remédio para Nossa. enjoo, tive que comprar uma série de remédios. Daí Mas eu isso tive que voltar para casa. mas isso dentro do processo é normal acontecer? É normal porque é a imunidade, né? E aí minha Tá. voz muda, né? Ficava assim, eu falava, vou dar um exemplo, eu falava com a doutora Cris e com o pessoal, vocês eu falava assim, ó. Ai, Cris, tudo bem? Como é que tu Não tá? tinha força. Exatamente Aham, fraco. E eu tive que tomar remédio para enjoo, daí eles me trouxeram de voltar para casa. Só que na sim. volta aconteceu uma história engraçada. Eu tava muito bem voltando. Só que quando eu cheguei em casa, parece que aquela força que eu tava bem melhor desapareceu para me debilitar ao extremo, assim. Tipo, meu Oh, grau era de 5 a 10. Eu tava em zero. 1,1 ou 2. nossa, Eu fiquei olha muito só. mal, eu não conseguia respirar, eu fiquei com muito. Meu coração palpitava E quanto tempo tu 117 disse depois desse processo que deu que tu se sentiu assim? dias, né? Pois Foi é, tu faltando veio, 4 foi a dias pro única segundo vez que ciclo. tu se sentiu assim? Foi a única vez de toda a quimioterapia. Olha só. E aí vamos lá pro segundo ciclo, né? E aí eu fiz meus exames, não faltando 2 dias, um dia antes para entregar o exame final, né? Eu fiquei numa agonia, preocupado, meu Aham, Deus, tem que fazer essa platina, acho que vai baixar. E aí no segundo ciclo eu fiz exames todos, estavam em 85% de concentração e uma série de outras coisas. Só que me tá. debilitou muito Cris e pessoal que está acompanhando, né? O que debilita mais nós é na questão tem medo é a questão da imunidade. A imunidade que derruba. Porque Aham, a imunidade ela é uma questão que tu tem que cuidar sempre, dentro da quimioterapia. E aí eu fiz o processo da quimio, segundo ciclo eu fiz. E aí eu gravei um vídeo, quando o médico disse pra mim a notícia, tu vai fazer o segundo ciclo, tu já tá curado do teu câncer. Quando ele disse a ah, cura, foi um dia que eu fiquei assim, eu cheguei na clínica e eu disse, será nossa. mesmo que eu tô curado? Só deixa eu fazer uma notificação do primeiro caso, Cris. No dia 8 Aham, de setembro, eu fiz a vacina de imunidade. Logo depois eu tinha uma vacina de imunidade que eu tomei para me restabelecer a força. E daí no tá. outro segundo ciclo também eu fiz esse mesmo caso no dia 8 de outubro. Ah, tá Isso é bom. bom explicar pro pessoal, porque muita gente acha que o câncer a gente faz aqui e não tem. É como diz um. Eu gosto de brincar que é igual um jogo de videogame. É igual o Super Saiyajin no Dragon Ball. Tu toma lá.
paulada, 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 e não tem como ficar o afinal perder os cabelos e crescer o cabelo para ganhar Ai, força, né? Não é isso, sim, né? Mas assim, a alegria é saber que depois nesse dia seguinte eu imagino. fiz a festa de Nossa, divindade. E aí no segundo ciclo não teve nenhum problema de reação, não teve rejeição. Eu nossa, que tive que coisa ficar no mesmo boa. processo, ficar no quarto também, não podia viajar, né? Uma semana também. E eu tive que Sim. ficar me cuidando. E aí eu fiquei. Daí na outra semana eu já podia viajar. Só não podia sair de casa, tive que ficar só em Voti batendo pra casa, de carona, Uhum. voltando pra Lugares casa. próximos, né? Exatamente, eu só podia ficar da Aham. garagem pra dentro da casa da Fernanda ou do quarto pra sala. Era bem isso que eu fazia. E aí eu fiz o segundo ciclo na maior naturalidade, não teve problema. E aí no dia 28 dia 27 de outubro foi minha cura. Dia 28 eu fiz o meu resultado geral, que já vai fazer agora, hoje justamente, coincidente, né? 3 semanas, Aham. já vai fazer Olha três só. semanas hoje. E aí eu já estava liberado, já que eu não precisava fazer mais Que quimioterapia. coisa boa, né, Lua? Que notícia, né? Se tu for pensar a notícia do primeiro momento lá, tu vê quanto foi o espaço, né, da descoberta até a cura. Quanto tempo? Meu tratamento no total deu 60, 72 dias de tratamento no total. Nossa, foi muito rápido assim, né? Sim, se Eu não fosse o sei também Cavalar, como é que. daria. Se fosse o Cavalar, que seria 98 100 dias. Eu estaria fazendo até agora. Eu estaria terminando já Aham, o quarto ciclo agora. Tá para início de tá. novembro. Metade de Não, e tu novembro teria vê que fazer o assim, terceiro. e eu não sei o quanto assim, se essa é uma expectativa, assim, uma, né, perspectiva de cura, ou, né, ou se é um caso raro teu que aconteceu dessa forma, tu tem conhecimento disso? Do meu câncer do testículo, ele Isso, não, pode ter. Fala. eu não sei se tu entendeu, assim, a minha pergunta, na Repita de novo verdade, que cortou. Repita de novo que cortou. na verdade, assim, ó, o tempo que levou da tua descoberta até a cura, né, se a gente for pensar, foi pouco tempo, né? Isso dentro do câncer, assim, no testículo, né? Isso é algo que acontece, é pouco tempo, assim, para cura. Claro que depende de organismo para organismo, mas nesse Uhum. sentido, se tu leu alguma coisa, assim, nesse sentido. Há estudos que o câncer do testículo varia, né? Ele pode variar entre dois ciclos, de Tá, 2 até 6, 8 ciclos, né? No meu caso, tá, como o meu caso foi cavalar grau, né, que é o cavalar mesmo, eu tive que tomar 3,5 litros de cisplatina, 1,5 litro de Omilionol e 1,5 litro de Biтерmilol, no total. Eu tomei, na realidade, aham. tomei quase 10 litros, né, dentro do corpo. Ah, Só que, sim. só que no corpo entrava na veia, né? Vocês imaginem entrar 3,5 litros numa veia. Deixa eu ver se eu tenho a prova no meu braço, eu vou botar aqui a mão para levantar como é que era. Eu tomava Aham. praticamente, para o pessoal entender, foi praticamente aqui, ó. As marquinhas estão até hoje. Deixa eu ver se o Não dá celular para tá ver pegando bem. direito. É, a gente não Aqui, ó. eu não estou conseguindo ver muito bem. Foi nessa parte aqui, Cris, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Por isso que tá meio ondulado Ah, aqui o braço. Foi nesse sim. pedaço aqui. Só entrava praticamente na veia para dentro. Só que ele faz a veia Aham, contrária. Vai subindo linearmente, ele vai caindo para cá e vai variando pro braço e vai chegando aham. até aqui. Eu fui muito esperto, até eu brinquei com as enfermeiras. Vocês podem botar no meu braço esquerdo, porque acho que eu vou botar no direito para não cair nada. As enfermeiras olhavam para mim e diziam assim: só tu mesmo, né, Ai, ai, professor Luar, porque só tu mesmo, professor Luar, para tu botar no braço esquerdo para tu não ter marcas, né? E aí eu fazia tudo no esquerdo. E aí a enfermeira, no dia que eu fui fazer meu último exame de sangue, a Natália, minha grande amiga, que foi minha colega de aham. crisma até, ela brincava comigo. Não é, tu tá diferente, o que que houve? Tá feliz? Tá treinando a químio, né? Tô. Vamos trocar o braço hoje? Digo, vamos, troca o braço, bota no direito. Ué, mas tu não fazendo no esquerdo? O que que houve? O que foi? Digo, Ai, não, ai. eu quero ficar com dois carimbos. Aham. Mas Um não assim, mas é, serve, tem que ser dois. Tem que tem que ficar ser bem dois registrado. carimbos. Dois carimbos registrados com o título de Aham. câncer no testículo. Mas o Olha meu, só. mas o legal disso tudo foi saber que os lugares onde eu fui tratado foram muito bem. Eu Que tive até bom, Luan. acompanhamento de nutricionista depois, para me puxar a orelha que eu comia. Eu Sim, tô não comendo comer coisa de batata injeção de crise. frita.
Não, pode, batata frita pode. Ela me mandou um WhatsApp esses dias e perguntou, como é que tá a alimentação das tuas Ai, fibras? Eu ai. digo, daí eu mandei um prato de batata frita, ela botou a mão na cabeça e mandou áudio. Professor Luan tá comendo fibras Aham, calóricas. Tô. aham. A Fernanda que eu diga, ela sabe, quando eu como X, cachorro quente, ela já me diz, olha a dieta. Tem que cuidar. Mas o que É eu um vejo de equilíbrio, né, lição, Lu? É um equilíbrio, né? A gente precisa ter um certeza. equilíbrio. A Débora traz uma questão que eu acho interessante, né? Que eu trago humor, né? Que é Ah, olha aí, ó. fundamental. Por quê? Uhum. Porque o câncer tu não pode deixar a pessoa emocionada e chorar, né? Eu gosto de brincar, né? Porque a Fernanda tá botando chorinho, minha namorada, porque ela sabe que o nome da nutricionista também é Fernanda, né? Daí eu tenho duas Fernandas para me cuidar, né? Mas assim, mas a questão que a Débora traz é importante porque é o humor. Porque quando a pessoa faz câncer, tem um câncer, todo mundo pensa que a pessoa vai ficar sempre com lágrimas. A pessoa vai ficar sempre Claro. com uma carinha de chorinho, assim, Para ai, tem baixo, né? pra baixo, melancólica. Eu só peço Não que não desculpa pelo tenha chorinho. momentos, né, Luan? Não que não tenha momentos daqui a pouco, né? Mas o quanto esse outro lado é importante para te levantar, né? Te deixar para cima, né? Exatamente, porque levanta o humor, né? Porque Claro. eu lembro quando eu fazia quimioterapia, as pessoas me. Eu via, depois no segundo ciclo, eu fui fazer com 3 pessoas na sala, né? E aí tinha um Tá. menino também com câncer no testículo, né? Recentemente. Só que o dele era o Aham. direito, eu era o esquerdo. E aí ele Tá. me via feliz e ele dizia assim, mas Luan, como é que tu tá tão feliz com isso? Eu digo, ô meu, porque a maior alegria de saber é que tu vai tratar uma coisa que tua vida vai ser feliz. Por isso que eu Aham. tenho um lema comigo, Cris, e quem está acompanhando é não perder a esperança. Porque É. quando eu descobri o câncer, eu uso nas minhas lives, sempre que eu dou minhas palestras, de autismo, tá? Só para deixar claro, mas todas as lives que me pedem, minhas palestras, eu Tá. digo, não perder a esperança. Porque se tu perde a esperança, muitas vezes a sociedade, como o mundo que a gente vê hoje, as pessoas acham que ter câncer é um momento de tristeza, de perder alguém, de Sim. implicar alguém. Mas assim, na filosofia ela me ajudou muito porque quando eu estudei muito Foucault e muitas vezes Aristóteles, eles me mostravam que a esperança sempre é um processo de ajudar. Viu? Olha só. E a esperança a gente tem que ter mesmo, né? A gente tem que se pegar nela. Ela é a única coisa que a gente tem, né? Se a gente abrir mão dela, e o processo fica mais difícil, né, de enfrentar, né? Sim, com Tudo fica certeza. mais pesado, fica, né, sofrido. Então, eu tendo mesmo que em alguns momentos eu tô mais triste, ou, né, mas eu tendo um momento que eu consigo também brincar um pouco, levar pelo outro lado, né, aceitar a brincadeira das outras pessoas, né, o quanto isso daqui a pouco Até hoje na fortalece, né? empresa onde eu trabalho, até na empresa hoje aconteceu um fato, na primeira empresa, né, porque eu trabalho em duas, né? Na primeira empresa, hoje o meu colega estava me contando do tio dele, né? A gente estava Aham. brincando, né? Falando sobre câncer, né? Ele dizendo assim para mim que brincadeiras da parte. Né? O Jota, meu motorista que estava na minha primeira empresa, dizendo assim para mim: ai, Luan, como é que é bom perder um testículo, né? Eu digo: ah, é bom perder para um lado e ter o outro para usar. A gente começou a brincar. Só que depois ele me Sim. chamou. Daí eu voltei na sala, né? Fui buscar o material dele me chamou. Ô, Luan, sabe por que eu tava brincando contigo? Tipo, o que que houve? Tu viu que eu tô pra baixo? Tipo, bah, meu, eu vi. O que que eu posso te ajudar? Sim, o que que houve? Ah, é que o meu tio tá com câncer no de próstata. Ele olhou pra mim e disse, ah, meu, o que que Ah, houve? O que que eu posso te ajudar? Vamos lá, o que que houve? Ah, agora, eu vejo tu tão feliz que tu curou do teu e tu tá tentando me sim. ajudar. Vamos lá, fala pra mim o que tu tá se abrindo. Se abre pra mim. Ele me contou, só olhou pra mim e disse assim, Luan, eu tô tentando ser como tu fez o teu tratamento. Pra tentar buscar ele Olha, melhorar. pegou como Só que, exemplo, né? infeliz... Só que infelizmente, daí ele disse pra mim assim, que não tem como fazer quimioterapia nem rádio, né? Porque se ele faz a Ah, quimio, ele pode ter coagulidade dentro da próstata, que pode meio que explodir ou pode estourar. E o caso, sim. se ele fizer rádio, ele pode ter o que é a coagulidade de ter radioatividade e passar e dar metástase. E aí eu falei, pensa bem, Olha só. se tu acredita na fé tua que tu tem, conversa com ele, vai dialogando, vai ajudando ele. Ele olhou pra mim assim. E eu pedi um conselho e brinquei com ele. Bota minhas lives pra ele olhar. Daí ele olhou assim, eu vou fazer Sabe, isso. Lua, tu comentando nesse sentido de tu ajudar outras pessoas, né?
A nossa live, ela falta 5 minutos para terminar. E aí eu Mas que queria bom te que já falei pedir, tudo, assim, né? isso, mas eu até queria te pedir, assim, né, nesse sentido da ajuda, assim, o que que tu diria para as pessoas, assim, né, que daqui a pouco estão passando por um processo, o que que tu acha que é importante? O Além, importante é saber. Vamos lá. O que eu além dessa deixo para as pessoas. alegria, dessa disposição, né? O que eu deixo para essas pessoas no mundo de hoje, a gente tem que trazer três fases, três pontos rápidos. Primeiro, como eu disse, não perder a esperança, né? Eu sempre uso não perder a esperança porque quando o câncer tu descobre, pessoal que está Aham, acompanhando crise e todos que estão aqui vendo, é saber que a esperança sempre é um momento que você tem que entender que você vai ter um momento que a cura vai vir. Se for em acreditar em Deus, busca Deus que está acreditando. Se você não acredita em aham, Deus, busca uma forma que alguma coisa no alto discute. Se tu olha para uma nuvem, tu quer olhar para um sol, tu quer olhar para o relâmpago, tu quer olhar para um granizo, aham. ou quer olhar para a chuva, por Cada que que um tu olha para o buscar granizo? algo que Só que traga o essa granizo, esperança. só que o granizo é um efeito de muitas vezes destruição. Só que a pedra de gelo não precisa ser chuva. Pode ser uma pedra em casa. Tu quer botar a pedra? Uhum. Bota num copo de água e pensa: será que eu sou essa pedra de gelo ou eu sou essa água que vai cair? Ou eu vou congelar ou eu vou petrificar? Segunda Olha, dica. Segunda dica. Se você tem a coragem de um dia seu dizer que está tudo errado, que a pessoa, teu amigo ou tua amiga, ou teu pai, ou alguém que está com câncer, busca estudar o assunto antes de ir uhum. no médico. Porque se o Se médico interar, dizer que tem câncer na lata, tu vai tomar um susto. Só que sim. depois que tu for ler, tu vai longe. Tu vai saber o que é. E o terceiro e Olha, então no último teu caso foi positivo. foi. E o terceiro e Tá. último, eu deixo o quê? O quê? É amar o outro. Por isso que eu digo sempre amar a Deus sobre todas as coisas. Na Bíblia diz isso. Sim, Mas para sim. ela, tu tem que dizer, no lugar de dizer amar a Deus sobre todas as coisas, tem que dizer o quê? Amar ela como, ou ele todos os dias. Porque se tu não Aham. amar ele ou ela, tu vai deixar a pessoa sempre com uma cara de tristeza, vai estar sempre chorando, vai estar sempre emociando, dizendo: por que que eu não ajudei? Esperei o diagnóstico, esperei fundamentar e esperei a morte. Aceitar a ajuda do outro, né? O amor do outro, o carinho, né? E não achar que Exatamente. está incomodando, né? Então, assim, tem pessoas que dizem, eu vou incomodar, então eu não vou falar, não vou pedir, né? Então a gente também precisa aprender a pedir ajuda, né? E a receber esse carinho, né? Que eu acho que isso também Carinho fortalece muito, né? materno, paterno, de maninho, de maninha, do tio, do Sim, avô, do próprio cachorrinho que tu tem, ou gato, passarinho que tu tem, porque eles são formas que o mundo tem que se olhar para seu sinal para sua isso vida. aí, isso aí. É isso que eu tenho. Ok, Luan. Queria te agradecer mais uma vez, né, por ter dividido a tua história com a gente, né, com essas pessoas que nos acompanharam. A live vai ficar gravada. Quem não conseguiu assistir agora vai poder assistir depois, com calma, né? Escolher um horário para assistir. Mas te agradecer, assim, né, pela tua força, pela tua garra, né? Isso de demonstrar, ok, tá difícil, mas aonde eu vou me pegar para me ajudar, né? E aí tem o teu humor, a tua alegria, a tua disposição, as pessoas que estiveram próximas de ti, que te ajudaram, que te acompanharam, né? E que bom que hoje tu tá bem, né? Que tá curado aí, tem que cuidar, eu acho, fazer, né, o acompanhamento, A questão da mas imunidade, uma vez por ano, fazer exame de rotina somente. Só que eu isso, deixo, e sempre se cuidando, né? Porque a imunidade é o aham, sinal de todo o tratamento da quimioterapia. claro, Obrigado ao claro. espaço pelo espaço. Agradeço Imagina, a gente que agradece. agradeço, agradeço o carinho, agradeço a todos que participaram. E só deixo uma frase que eu sempre digo para todo mundo, de Aristóteles. Busca saber e busca entender. Se não buscar entender e Olha, saber, que nada bonito. saberá. Muito Que obrigado. bonito, obrigada, tá? Até Nada. mais, obrigada a todos que nos acompanharam, tá? Um bom término de semana para ti. Tudo de bom, tá Obrigado certo? e boa noite para todos. Noite Boa a todos. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.